Só para conhecimento do público em geral, nós estamos num país onde a violência está campeando com 63 mil mortes ano 2016 e esse ano já atingimos 11.600 homicídios. É um número realmente elevado e, na sua maioria, esses homicídios são em razão do tráfico e uso de drogas. Os crimes violentos registrados contra o patrimônio, principalmente, e contra o patrimônio com perdas de vidas, também são altos. Quer dizer, o que está acontecendo com o modelo atual de segurança pública? Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E, nesse sentido, estão sendo feitos esses estudos e alguma coisa não está no prumo. Alguma coisa está errada. Então, quer dizer, tem que se analisar a miúde os acontecimentos no país em matéria de segurança pública. Esse modelo é bom e também, não só o modelo de segurança pública, a legislação penal e processual penal e as leis penais extravagantes, esparçadas, precisam ser também unificadas num código só, resumidas, porque tem muita lei e tem tanta lei que nem todo mundo tem conhecimento dessas leis. Também isso é um fator que interfere diretamente nessa comissão. E tem mais, uma lei de execução penal que mais beneficia quem comete crime do que realmente reeduca o apenado, que vai cumprir sua pena. Aliás, ele tem mais privilégio dentro da cadeia do que fora da cadeia. Tanto é que o criminoso, quando ele é preso, ele diz o seguinte: vou tirar umas férias. A maioria de criminosos dizem isso: vou tirar umas férias. Olha o nível que está a criminalidade no Brasil e a punibilidade. Nenhuma. E o desânimo. O policial vai lá, prende um menor 15, 16, 20, 100 vezes e ele retorna ao convívio social cometendo crimes. Por quê? Não tem punição para o menor. Foi aprovado na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal. Agora, em 2015, essa redução está no Senado, dormindo em berço esplêndido. E não é por aí. Tinha que ser votado. Se essa emenda constitucional tem que ser votado. Tem que ser... a legislação tem que ser melhorada. E tem outros problemas também. Tem outros poderes que não o legislativo, que se arvoram em interpretar a lei como se eles, a bel prazer, e por súmula, faz emenda constitucional, como aconteceu há poucos dias. Isso não pode acontecer, a interferência de um poder no outro. Então, tudo isso precisa ser visto, tudo isso precisa ser revisado, e o legislativo, que elabora as leis, olhar com olhares melhores o que está acontecendo em matéria de violência. E essa comissão está vendo um dos flancos. Tem outros flancos para serem fechados. Com a palavra o relator, para a continuação da leitura do relatório. Obrigado, presidente. Continuando dentro do item 5, 5.1. Os países, os subsídios acolhidos nas missões oficiais ao exterior. 5.1, começamos com a Alemanha. A Alemanha é uma federação e, assim como no Brasil, são os estados os maiores responsáveis por manter a segurança pública.
O modelo policial alemão é composto por 4 polícias no âmbito federal e 16 polícias estaduais, uma por cada unidade da federação. Pontos de destaque. Embora não haja lei obrigando a existência de um único órgão policial por estado, todos os 16 estados seguem o padrão de manter apenas uma polícia. A maioria dos estados tinham 2 polícias de caráter civil no início dos anos 90, uma ostensiva e outra investigativa. A unificação dessas atividades em uma mesma corporação foi uma decisão política vindo do parlamento de cada estado. A unificação das polícias foi motivada pela racionalidade de recursos e para inibir a rivalidade existente entre as polícias ostensiva e polícia investigativa. Após o processo de unificação, as polícias ficaram mais baratas e eficientes, melhoraram a imagem perante a população e acabaram com as rivalidades existentes. As polícias estaduais atualmente são divididas em departamentos. Divide-se geralmente em 4. É a patrulha, que faz a ostensividade, a investigação, tropa de choque e proteção fluvial. O Ministério do Interior Federal promove uma conferência a cada 2 anos, na qual reúne os ministros do interior de estados, de todos os estados alemães. A ideia é padronizar procedimentos e editar recomendações. A carreira tem entrada única. Após passar no concurso, o candidato entra em curso de formação com duração de 3 anos. O curso tem grau de bacharelado. As polícias são civis, desmilitarizadas, podem formar sindicatos, têm direitos políticos, mas não podem fazer greve. E não há uma justiça especializada para julgamento de policiais. 5.2. França. A França é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica com o governo central. O modelo policial francês é composto por 2 polícias, a Polícia Nacional Francesa e a Gendarmeria. Pontos de destaque. Embora existam 2 polícias na França, cada uma atua em bases territoriais distintas. A Polícia Nacional tem atuação em cidades com mais de 20 mil habitantes, atende 5% do território e 50% da população. E B, a Gendarmeria tem atuação em cidades com menos de 20 mil habitantes, atende 95% do território e também 50% da população. As 2 polícias têm competência de polícia ostensiva e investigativa, o ciclo completo, e são divididas internamente por departamentos. Nas 2 polícias, a carreira tem entrada dúplice. A polícia tem mais baixa, o policial de mais baixa hierarquia pode chegar ao mais alto posto de comando por meio de concurso de promoção interna. Parte das vagas de oficiais e de comissários, no entanto, são ocupadas por meio de concurso externo, a fim de arejar a carreira. Os membros da Polícia Nacional podem ser sindicalizados, mas os da Gendarmeria não. Nenhuma pode fazer greve. Na França, não se fala em palavra unificação. Eles trabalham com a convergência das 2 forças policiais. O Código Deontológico, o Código de Ética, foi reformulado em 2014 e é comum para a Polícia Nacional e para a Gendarmeria. Há forte controle interno e externo de atividade policial. Há um sistema único de compartilhamento de dados e informações. A tecnologia e a qualidade de equipamentos são as mesmas para ambas as polícias. O posto de comando da Polícia Nacional e da Gendarmeria tem por formação conjunta e integrada em um centro de altos estudos e não há uma justiça especializada para julgamento de policiais. 5.3. Itália.
A Itália é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica, em sua maior parte, com o governo central. O modelo policial italiano é composto por 3 polícias de nível nacional: a Polícia de Estado, os Carabineiros e a Guarda de Finanças. Pontos de destaque: as 3 forças policiais atuam no mesmo território e possuem competência de polícia ostensiva e investigativa. Ciclo completo. A Polícia de Estado, embora tenha estatuto civil, tem disciplina militarizada. Era uma polícia que, até a década de 90, fazia parte do corpo militar e que foi separada. Está atualmente vinculada ao Ministério do Interior. Os Carabineiros, apesar de atuarem principalmente na segurança pública, são militarizados e vinculados ao Ministério da Defesa. A Guarda de Finanças é uma polícia militarizada com competências bem específicas e vinculadas ao Ministério da Economia. A unificação das polícias é um tema bastante recorrente no parlamento italiano, mas nunca chegou a avançar concretamente. Motivos para unificar: primeiro, redução de gastos com enxugamento da máquina pública. Segundo, ganho de eficiência pelo trabalho conjunto. Terceiro, uma polícia única facilitaria a cooperação internacional e aprimoraria os serviços de inteligência. E quarto, acabaria com a concorrência existente entre os policiais. Motivos para não unificar: primeiro, necessidade de muita articulação política. São 3 ministérios envolvidos: Interior, Defesa e Economia. Segundo, resistência dos sindicatos, em razão do receio de que alguma corporação saia enfraquecida em uma possível unificação. Terceiro, o custo inicial da unificação seria muito grande e tais recursos poderiam ser usados para aperfeiçoar as polícias existentes. Quarto, as polícias são instituições tradicionais e suas culturas são incompatíveis. Quinto, dificuldade de unificação de carreiras. 6. A atuação conjunta das polícias tem se mostrado eficiente, através do Gabinete de Gestão Integrada. Item 5.4, Estados Unidos. Os Estados Unidos são os Estados Unidos são um Estado federado. Estima-se que existam mais de 17 mil agências policiais funcionando concomitantemente em todos os níveis da federação. Há agências próprias no âmbito federal, nos estados, nos municípios e nos comandos, sendo que existe uma preponderância das responsabilidades locais em termos de segurança pública. Pontos de destaque: todos os policiais têm competência para o policiamento ostensivo e investigativo. Ciclo completo. O Departamento de Polícia de Nova York possui estatuto civil, mas com forte senso de hierarquia e disciplina. Há um centro de comando e operações conjuntas da Polícia de Nova York, que reúne diversas agências de segurança, de inteligência, de transporte e de energia, tendo como objetivo garantir a atuação coordenada em grandes eventos na cidade. A Polícia de Nova York produz estatísticas semanais, mensais e anuais para facilitar o mapeamento da criminalidade e, consequentemente, o seu combate. A Polícia Federal, o FBI, trabalha constantemente com forças-tarefas para combater a criminalidade. O funcionamento é baseado na cooperação de várias agências dos diversos níveis da federação e a participação é voluntária. A criação de forças-tarefas elimina distinção e derruba barreiras entre os policiais de diversas agências. A partir do momento que fazem parte da força-tarefa, todos podem investigar como se fossem policiais federais. As forças-tarefas são montadas por meio de memorando de entendimento entre as agências locais e federais. É uma espécie de contrato em que se especificam os objetivos, os limites e o tempo de atuação.
5.5, Canadá. O Canadá é uma federação e a responsabilidade pela segurança pública fica em sua maior parte com as províncias. A Real Polícia Montada do Canadá, subordinada ao Ministério do Interior, é a Polícia Federal. Ocorre, no entanto, que, sob a forma de contrato, ela atua também com competência provincial, 8 das 10 províncias, e municipal, 150 municípios. Ou seja, em determinadas províncias, a Real Polícia Montada canadense é responsável pelo policiamento em todas as esferas, federal, provincial e municipal. Pontos de destaque. A Real Polícia Montada tem competência de polícia ostensiva e investigativa, ciclo completo. Há uma corregedoria interna para apurar os desvios de conduta e há controle externo realizado por um comitê independente. A Real Polícia Montada canadense oferece serviço em forma de contrato para 8 das 10 províncias canadenses. Ficam de fora, por opção, apenas as províncias de Ontário e Quebec. Atendem também 3 territórios e mais de 150 municípios. A opção de algumas províncias não terem suas próprias polícias e de contratarem o serviço da Real Polícia Montada dá certa homogeneidade na atuação policial no território canadense e no combate à criminalidade. O custo do contrato é feito em repartição de ônus para as províncias e território, 30% custeado pelo governo federal, para os municípios, 30% custeado pelo governo federal em municípios com menos de 15 mil habitantes e 10% quando o município tem mais de 15 mil habitantes. Vantagem do sistema de contrato: padronização das polícias e dos protocolos ao longo do território. Compartilhamento de serviços, de treinamento e de sistema de informação. Alta qualificação da Polícia Montada para conduzir operações e investigações em todos os níveis. Facilidade para fluxo de inteligência em todos os níveis. Recursos e treinamentos para atuar em situações de terrorismo, emergência e desastres naturais. O contrato é supervisionado por um comitê de gerenciamento, com representante da província contratante, do Ministério da Segurança Pública canadense e da Real Polícia Montada canadense. 5.6, Áustria. A Áustria é um Estado federado, mas a responsabilidade pela segurança... A Áustria é um Estado federado, mas a responsabilidade pela segurança pública é do governo central. O modelo policial austríaco é composto por apenas uma polícia, a Polícia de Estado. Ponto de destaque: até o ano 2004, existiam 2 polícias na Áustria, a Gendarmeria, de estatuto militar, e a Polizei, de estatuto civil. Ambas as polícias tinham competência ostensiva e investigativa, ciclo completo, mas atuavam em áreas territoriais distintas. Gendarmeria nas áreas rurais e a Polizei nas áreas urbanas. Motivo da unificação: estrutura da polícia muito cara. Polícias não conversavam entre si. Perda de eficiência pela falta de compartilhamento de informações e rivalidade entre as instituições e disputas por recurso. Desde a unificação, os índices de criminalidade têm diminuído e a taxa de elucidação de delitos tem aumentado. Muito embora a Áustria seja um Estado federado, é um governo federal por meio de Ministério... É o governo federal, por meio do Ministério do Interior, que detém o controle sobre a polícia. Não existe uma polícia de caráter federal e polícias estaduais. A polícia é única e uniforme no país inteiro, sendo mantida por recursos federais. A progressão na carreira ocorre por seleção interna
e pela realização de concursos de aperfeiçoamento. Há um bom relacionamento com a imprensa e com a população. Há uma relação de confiança entre a sociedade e a polícia. A polícia tem sindicato e pode fazer greve. O curso de formação tem duração de 2 anos e ocorre em alguma das 11 cidades de polícia espalhada pelo país. 5.7, Chile. O Chile é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica a cargo do governo central. O modelo policial chileno é composto por 2 polícias de nível nacional, os Carabineiros e a Polícia de Investigação, PDI. Pontos de destaque. Os Carabineiros têm como formação principal a preservação e manutenção da ordem pública e, quando solicitado pela Fiscalia, o Ministério Público chileno, fazem atos de investigação. A estética é militarizada e a instituição está presente em todo o território nacional chileno. A PDI tem como função principal a realização de investigações de alta complexidade, muito embora possa atender ocorrências de pequeno potencial quando acionada. Tem estética civil e abrangência em apenas algumas áreas do território. A polícia que primeiro atender a ocorrência realiza atos iniciais, como auxílio à vítima, colheita de depoimento, etc. Mas lavrar o termo do ocorrido encaminha o fato diretamente para... Após lavrar o termo do ocorrido, encaminha o fato diretamente para a Fiscalia, que é para o Ministério Público, a qual definirá qual será a polícia responsável para continuar os atos de investigação, se os Carabineiros ou o PDI. Em cidades mais afastadas dos grandes centros, onde o PDI não se faz presente, os Carabineiros é que fazem todo o ato de investigação. Na PDI, o cargo de diretor-geral tem um mandato de 6 anos, e é indicado pelo presidente da República, que o escolhe de uma lista com 5 nomes baseados na antiguidade. Mesmo sendo do Estatuto Civil, a PDI tem forte senso de hierarquia e disciplina em sua formação. Na PDI, após passar no concurso, o candidato fica na academia de polícia em regime de internato por um período de 4 anos. Sai da academia com título de nível superior, investigador. Os Carabineiros não são militares. Eles têm formação militar, mas o foco doutrinário é a pacificação social e não a destruição do inimigo. A formação inicial dos suboficiais é de 12 meses, diploma técnico, e dos oficiais é de 4 anos, diploma superior. As polícias não podem fazer greve ou montar sindicatos. No Chile, há uma estratégia nacional de segurança pública e uma política nacional de segurança pública elaborada pelo governo central. 5.8, Colômbia. A Colômbia é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica com o governo central. O modelo policial colombiano é composto por apenas uma polícia, a Polícia Nacional Colombiana. Ponto de destaque: a polícia tem competência ostensiva e investigativa, ciclo completo, e atua em todo o território nacional. E a polícia de caráter civil com estética militar. Está vinculada ao Ministério da Defesa. A polícia possui código de ética e disciplina próprio. Os policiais não podem opinar politicamente, não podem votar, não podem fazer greve e não podem se candidatar. Os policiais... Em 2016, foi editado o Código Nacional da Polícia, Lei 1801 de 2016, com direcionamento básico em relação à atuação policial. Os bombeiros compõem uma estrutura à parte, vinculada ao Ministério do Interior. De todo contrato de construção realizado pelas prefeituras, 5% do valor
é destinado para a questão de segurança. Esse valor é colocado em um fundo específico para a segurança pública, gerido por um conselho com participação social. A escolha do diretor-geral de Polícia Nacional é feita pelo presidente da República, dentre os generais da ativa. Não há mandato. 5.9, Japão. O Japão é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica, em sua maioria, com o governo central. O modelo policial japonês é composto por apenas uma polícia, a Polícia Nacional. A polícia japonesa é toda financiada pelo governo central. O policial, ao longo da carreira, pode atuar em diversas funções: controle de tráfico, polícia comunitária, investigação criminal, etc. Não há imunidade ou justiça especializada para julgamento de policiais. Os policiais podem ser sindicalizados e não podem fazer greve. Os policiais seguem regramento civil com hierarquia e disciplina. O modelo de polícia comunitária existe no Japão. O modelo de polícia comunitária existente no Japão, é referência para diversos países do mundo, inclusive no Brasil. A polícia comunitária é uma polícia de proximidade com a população, que atua principalmente na área preventiva, ajuda a resolver problemas no cotidiano, realiza patrulhas diárias, visita residências, controla o tráfico e realiza trabalho de orientação de jovens. E a Agência Nacional de Polícia está abaixo da Comissão Nacional de Segurança Pública, a qual tem, entre suas funções, supervisionar a atividade policial. Pontos abordados na proposta de emenda constitucional, a PEC, que nós vamos apresentar logo assim que nós terminarmos. Já estamos acabando. Aproveitar o intervalo que Vossa Excelência está tomando café, anunciar a presença entre nós, com grande satisfação e prazer, da embaixada, representando a Embaixada da Colômbia, a agregadora Dúria de Polícia, William Valero, Coronel de Polícia Nacional da Colômbia. Seja bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa comissão e saber que, momentos atrás, foi lido sobre a polícia colombiana, que é um modelo que também está sendo analisado na nossa comissão. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado aos representantes da Colômbia. Continuando, item 6, ponto abordado na proposta de emenda à Constituição. Reorganização da competência para legislar sobre polícia e segurança pública, dando mais poderes à União. A criação de um fundo constitucional para financiar a segurança pública como aporte da União, dos estados e municípios. A vinculação da receita de impostos para investimentos em segurança pública, sob pena de intervenção no caso dos estados e municípios. A criação de uma Escola Nacional de Segurança Pública para a unificação da doutrina policial. A criação de um Centro Nacional de Estatísticas para a concentração de dados sobre segurança pública. A criação de um Controle Nacional de Segurança, com competência de controle de atividade policial e de edição de regulamentos para padronização de procedimentos operacionais das polícias em todo o território nacional. A previsão para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios sejam obrigados a estabelecer plano de segurança pública de duração decenal, com metas e sistema de avaliação bem definidos. A extinção
da justiça militar nos estados. Um modelo de polícia nos estados que respeite os seguintes princípios mínimos. 1. Carreira única com a possibilidade de acesso a todos os cargos. 2. Possibilidade de exigência de critério de idade máxima, sexo e, item 2, impossibilidade de exigência de critérios de idade máxima, sexo ou compreensão física para ingresso. 3. Organização com base na hierarquia e disciplina e com estatuto civil. 4. Proibição de sindicalização e greve. 5. Unidade de doutrina e padronização de procedimentos em todo o território nacional. 6. Valorização dos princípios de polícia comunitária, orientada para o fortalecimento de confiança entre a polícia e a sociedade. 7. Atuação orientada para a pacificação social e para o uso ordenado e progressivo da força. 8. Controle interno da atividade policial, realizado por ouvidorias e corregedorias independentes. 10. Escolha dos dirigentes máximos, feita pelos governadores, considerando lista tríplice apresentada pela própria corporação. 11. Transparência na gestão e nas informações, salvo no caso em que possa prejudicar investigação em curso. 12. Desvinculação total com as Forças Armadas. 13. Formação inicial unificada. Em face ao exposto, vamos aqui? Vamos agora, presidente, ler aqui a proposta de emenda constitucional e dando continuidade para nós podermos finalizar esse relatório. Então, o relatório tem o fechamento de uma apresentação de uma emenda constitucional. Exatamente. E essa emenda constitucional, então, assim que aprovada na comissão, pegar o apoiamento de 170 deputados para apresentar em plenário. Perfeitamente. É isso? Dando continuidade, proposta de emenda constitucional. Que número esquisito. Tem 70. Altera a Constituição Federal para dispor sobre segurança pública, competência legislativa, modelo policial dos estados, vinculação de receitas, financiamento de segurança, plano nacional, criação do Conselho Nacional de Segurança Cidadã e da outras providências correlatas. A Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 21, 22, 24, 32, 34, 35, 160 e 167 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 21, inciso 14. Organizar e manter a Polícia Distrital, a Polícia Distrital Investigativa e o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Artigo 22, inciso 21. Normas gerais de organização, efeitos, material bélico, garantias, convocação da polícia e corpos do bombeiro dos estados e Distrito Federal. Artigo 24, inciso 16. Garantias, direitos e deveres policiais. 17.
segurança pública e funcionamento das polícias e corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Artigo 32, parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Distrital Investigativa e do Corpo de Bombeiro. Artigo 34, inciso 7, a linha E. Aplicação no mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais compreendidas e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e segurança pública. Artigo 35, inciso 3º. Não tiver sido aplicado no mínimo exigido na Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de segurança pública. Artigo 160, inciso 2. Ao cumprimento do disposto do artigo 144-C e 198, parágrafo 2º, inciso 2 e 3. Artigo 167, inciso 4. A vinculação da receita de impostos e órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de segurança pública, para manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividade da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 144-E, 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito para participação de receitas previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste mesmo artigo. O artigo 2º, o artigo 144 da Constituição Federal passará a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 144, inciso 4, polícias estaduais investigativas. 5, polícias estaduais. E 6, Corpo de Bombeiros estaduais. Parágrafo 4º. As polícias estaduais investigativas, estruturadas em carreira única, destina-se, ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais de alta complexidade definida em lei. Parágrafo 5º. As polícias estaduais, estruturada em carreira única, destina-se em policiais ostensivos, a preservação de ordem pública e ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais de qualquer natureza. Parágrafo 5º-A. Os corpos de bombeiros estaduais, estruturados em carreira única, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Parágrafo 5º-B. O Distrito Federal terá uma polícia distrital investigativa e um corpo de bombeiro distrital, com as mesmas características e competências estabelecidas no parágrafo 4º, 5º, 5º-A e 6º-B deste artigo. Parágrafo 6º. As polícias estaduais, distrital e os corpos de bombeiros subordinam-se, juntamente com as polícias estaduais e distrital investigativas, aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo 6º-A. As forças policiais dos estados e do Distrito Federal, além dos corpos de bombeiros, deverão ser organizados com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Carreira única, com possibilidade de acesso a todos os cargos. Inciso 2. Possibilidade de exigência de critérios de idade... Inciso 2.
impossibilidade de exigência de critério de idade máxima, sexo ou compreensão física para ingresso. Inciso 3. Organização com base na hierarquia e disciplina e com estatuto civil. Inciso 4. Proibição de sindicalização e de greve. Inciso 5. Unidade de doutrina e padronização de procedimentos em todo o território nacional. Inciso 6. Valorização dos princípios da polícia comunitária, orientada para o fortalecimento da confiança entre a polícia e a sociedade. Inciso 7. Atuação orientada para a pacificação social e para o uso ordenado e progressivo da força. Inciso 8. Controle interno da atividade policial, realizado por ouvidorias e corregedorias independentes. Inciso 9. Transparência na gestão e nas informações, salvo nos casos em que possa prejudicar investigações em curso. Inciso 10. Escolha dos dirigentes máximos, eleita pelos governadores, considerando lista tríplice apresentada pela própria corporação. Parágrafo 6º-B. A formação inicial das polícias estaduais e das polícias estaduais investigativa deverão ser realizadas em conjunto em uma única academia de formação. Artigo 3º. Ficam criados os artigos 144-A e 144-B da Constituição Federal, com a seguinte redação. Artigo 144-A. O Estado e o Distrito Federal poderão unificar suas forças policiais em uma única corporação. Parágrafo único. Os estados que optarem por uma estrutura unificada de polícia assegurarão, na transposição dos cargos, a irredutibilidade de vencimentos e, quando possível, a situação funcional e hierárquica, com a equivalência entre os cargos e os vencimentos das atuais polícias civis e militares. Artigo 144-B. O regime previdenciário dos agentes de segurança pública deverá respeitar ao disposto no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 4. Artigo 4º. Ficam criadas a seção 1 do financiamento da segurança pública, composta pelos artigos 144-C, 144-D e 144-E, e seção 2 do Conselho Nacional de Segurança Cidadã, composta pelos artigos 144-F e 144-G, e a seção 3 do Plano Nacional de Segurança Pública, composta pelo artigo 144-H, todas no capítulo 3 da Segurança Pública do título 4, da Defesa dos Estados e das instituições democráticas, com as seguintes redações. Seção 1. Do financiamento da segurança pública. O artigo 144-C fica instituído, fica instituído o Fundo Nacional de Segurança Cidadã, FUNASSE, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a melhoria dos serviços de segurança pública prestados ao cidadão. Parágrafo 1º. O fundo previsto nesse artigo será gerido pelo Conselho Nacional de Segurança Cidadã nos termos da lei. Parágrafo 2º. A execução financeira ocorrerá mediante a transferência de recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 3º.
Os recursos do fundo serão efetivamente vinculados no exercício financeiro seguinte ao da aprovação da lei complementar, prevista no caput desse artigo e no parágrafo 2º do artigo 144-D. Artigo 144-D compõe o Fundo Nacional de Segurança Cidadã. Inciso 1. A parcela do produto de arrecadação de impostos do imposto que trata o artigo 153, inciso 4, refere-se às indústrias produtoras de armamento e materiais bélicos. Inciso 2. A parcela do produto de arrecadação do imposto de que trata o artigo 155, inciso 2, refere-se às indústrias produtoras de armamento e material bélico. Inciso 3. 50% da arrecadação de imposto de renda das pessoas jurídicas produtoras de armamento e material bélico. Inciso 4. A parcela correspondente ao imposto de que trata o artigo 156, inciso 3, refere-se às empresas de segurança privada. Inciso 5. 10% da arrecadação por qualquer ente federativo das compensações financeiras previstas no artigo 20, parágrafo 1º. Inciso 6. Dotações orçamentárias consignadas a seu favor pelo Ministério de Segurança Pública. Inciso 7. Doações de qualquer natureza de pessoa civil, Inciso 7. Doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 8. Outras receitas a serem definidas na regulamentação do fundo. Parágrafo 1º. Não se aplica a qualquer forma de desvinculação orçamentária ao recurso integrante do fundo de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A destinação de recursos do fundo será disciplinada em lei complementar, devendo ter como prioridade a: inciso 1, complementação de remuneração dos integrantes dos órgãos de segurança pública, visando ao atingimento do piso remuneratório profissional nacional de cada categoria, que será definido por lei. Inciso 2, promoção de ações destinadas à redução da criminalidade, em especial das taxas de homicídio. Inciso 3, criação da Escola Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Conselho Nacional de Segurança Cidadã, com o objetivo de unificar a doutrina e padronizar o procedimento policial em todo o território nacional. Inciso 4, criação de um Centro Nacional de Estatísticas de Segurança Pública, vinculado ao Conselho Nacional de Segurança Cidadã, para a produção de dados criminais e penitenciários, formado por técnicos independentes sem vinculação estatal. Inciso 5, unificação das polícias estaduais ou distritais, conforme artigo 144-A. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os critérios de distribuição do fundo deverão levar em consideração o número de efetivo policial e os indicadores de violência de cada estado federado. Parágrafo 4º. O recebimento dos recursos do fundo por parte dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está condicionado ao cumprimento de metas a serem definidas pelo Plano Nacional de Segurança Pública, as quais deverão ser avaliadas periodicamente por equipes técnicas independentes. Artigo 144-E. A União e os municípios
a União e os municípios aplicarão anualmente nunca menos que 5, e os estados e Distrito Federal 10% no mínimo das receitas resultantes de impostos compreendidas e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento das ações de serviços de segurança pública. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. As parcelas de impostos encaminhadas pela União para o Estado ou por município ao Fundo Nacional de Segurança Cidadã, em função de que dispõe o artigo 144-D, caput, inciso 1 e 3, deverão ser consideradas como receita aplicada pelo ente transferidor para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Parágrafo 3º. O percentual previsto nesse artigo poderá ser revisado a cada 10 anos. Seção 2. Pronto, não. Não é calmante que eu estou tomando, não. É pastilha para a garganta, tá? Calma, meu presidente. Falta pouco. Isso é bom. Falta menos do que nós tínhamos quando começamos o trabalho. Calma. Seção 2. Do Conselho Nacional de Segurança Cidadã. Artigo 144-F. O Conselho Nacional de Segurança Cidadã, CONASSE, compõe-se de 17 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo inciso 1, o Ministério da Segurança Pública, o Ministro da Segurança Pública, no 1. 2, um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal. 3, um juiz de direito, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4, um membro do Ministério Público Federal, indicado pela Procuradoria-Geral da República. 5, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 6, um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 7, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, com pelo menos 10 anos de atuação na área de segurança pública, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 8, um secretário de Segurança Pública, indicado pelo Ministério da Segurança Pública. 9, 2 representantes das polícias estaduais escolhidos pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações dos estados. 10, um representante da Polícia Estadual Investigativa, escolhida pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações estaduais. 11, um representante da Polícia Federal, alternando dentre delegados e agentes, indicados pela respectiva instituição. 12, um representante das guardas municipais,
indicado pelo Ministério da Segurança Pública. 13. Um representante da Polícia Rodoviária, alternando entre federais e estaduais, indicado no caso do órgão federal pela própria instituição e no caso do órgão estadual pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações. 13. Um representante dos agentes penitenciários, alternando dentre federais e estaduais, indicados em ambos os casos pelo Ministério da Segurança Pública. 14. Um representante dos bombeiros estaduais, escolhidos pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações estaduais. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo Ministro da Segurança Pública e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal indicado. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovadas as escolhas pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Terceiro, não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a indicação à Procuradoria-Geral da República. Quarto, participarão do Conselho, no âmbito de suas câmaras temáticas e conforme regimento próprio, outros órgãos públicos e entidades de sociedade civil relacionadas à segurança pública. Parágrafo 5º. Compete ao Conselho, órgão máximo de natureza normativa e consultiva, o controle de atuação administrativa e financeira dos órgãos e agentes de segurança pública, cabendo-lhe, inciso 1, zelar pelo funcionamento eficiente, integrado e uniformizado dos órgãos e agentes de segurança pública, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. 2. Promover a unificação da doutrina policial, da deontologia e de procedimentos operacionais padrões em todo o território nacional, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. 3. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos e agentes de segurança pública, podendo promover sua desconstituição, revisão ou fixação de prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 4. Exercer o controle externo da atividade policial, recebendo reclamações contra órgãos e agentes de segurança pública, inclusive contra os integrantes das carreiras de apoio, sem prejuízo das respectivas competências disciplinar e correcional, podendo avocar procedimentos disciplinares em curso e aplicar as penalidades administrativas previstas no Estatuto Repressivo pertinente, assegurada ampla defesa. 5. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública e de abuso de autoridade. 6. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares envolvendo agente de segurança pública e integrante de carreira de apoio julgados há menos de 3 anos. 7. Elaborar semestralmente relatório estatístico contendo dados criminais e dados do sistema penitenciário por unidade da Federação e nacional. 8. Elaborar
relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação de segurança pública no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente da República e a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. 9. Gerir o Fundo Nacional de Segurança Cidadã, prevista no artigo 144-C. 10. Zelar pelo cumprimento do Plano Nacional de Segurança Pública, previsto no artigo 144-H, e estabelecer metas complementares, caso necessário. 11. Promover a padronização das nomenclaturas de cargos, de carreiras, de uniformes e de distintivos das polícias estaduais investigativas e das polícias estaduais em todo o território nacional, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. Parágrafo 6º. O representante do Ministério Público Federal exercerá a função de conselheiro corregedor e ficará. Na votação. Voltando ao parágrafo 6º. O representante do Ministério Público Federal exercerá a função de conselheiro corregedor e ficará afastado de suas funções na instituição de origem, competindo-lhe as seguintes atribuições. Inciso 1. Receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas a agentes de segurança pública, seus órgãos e carreiras de apoio. 2. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral. Artigo 144-G. A União, por intermédio do CONAS, ou com complementação complementação de recursos do FUNAS, deverá constituir uma Escola Nacional de Segurança Pública e um Centro Nacional de Estatística de Segurança Pública, com o objetivo de, entre outros, auxiliar no cumprimento das atribuições previstas no artigo 144-F, parágrafo 5º, incisos 1, 2, 7 e 10. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem informar dados e estatísticas criminais e penitenciárias de sua área territorial ao CONAS, nos termos e metodologia previstos em regulamento próprio a ser expedido pelo Conselho. Seção 3. Do Plano Nacional de Segurança Pública. E esse é o último item, a última seção, o último item, presidente. Do Plano Nacional de Segurança Pública. Artigo 144-H. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Segurança Pública, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Segurança Pública em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégicas de implementação para garantir o estabelecimento de uma sociedade segura por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Parágrafo 1º. Na elaboração e execução do plano, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1.
a adoção de uma visão sistêmica da segurança pública, considerando aspectos sociais, preventivos, de integração policial, de padronização de procedimentos, de eficiência do sistema penitenciário e de ampla colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público. Inciso 2. Adoção de estratégias de articulação dentre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública. 3. Integração de programas, ações, atividades e projetos de órgãos e entidades públicas e privadas na área de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desportos e lazer, entre outras, visando a prevenção da criminalidade. 4. Ampliação da participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas de segurança pública. 5. Desenvolvimento de programas, ações, atividades, projetos articulados com estabelecimento de ensino, com a sociedade e com as famílias para a prevenção de criminalidade. 6. Ampliação das alternativas de inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e qualificação profissional. 7. Implantação de métodos de monitoramento e a avaliação das políticas de segurança pública. 8. Desenvolvimento de estudos de planejamento urbano, a fim de que medidas preventivas de criminalidade façam parte do plano diretor das cidades. 9. A adoção de estratégia que incentive a formação das forças-tarefas e o trabalho integrado das forças de segurança pública para combate à criminalidade. 10. A adoção de estratégias para a proteção dos agentes públicos e suas famílias. Repetindo, 10. Adoção de estratégias para a proteção dos agentes públicos e suas famílias. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública, elaborar seus planos correspondentes em até um ano a partir da publicação do documento nacional. Artigo 5º. Fica criado o inciso 12 do artigo 235 das disposições constitucionais gerais na Constituição Federal com a seguinte redação. Artigo 235, inciso 12. O modelo de polícia será unificado. Artigo 6º. Ficam criados os artigos 115 e 116 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição com a seguinte redação. Finalizando. Pronto. Só falta esse. 2 minutos. É muito. 1 minuto e meio. Artigo 6. Artigo 6º. Já li aqui. Ficam criados os artigos 115 e 116 no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, da Constituição, com a seguinte redação. Artigo 115. Os Estados da Federação terão o prazo de até 5 anos para adequar o seu modelo policial de acordo com o artigo 144. Parágrafo único. As atuais polícias civis
serão transformadas nas polícias estaduais investigativas, e as atuais polícias militares serão transformadas nas polícias estaduais. Artigo 116. Todos os estados da Federação e o Distrito Federal deverão incorporar os membros e servidores da sua Justiça Militar à Justiça Comum Estadual em até 5 anos. Artigo 7º. O Conselho Nacional de Segurança Cidadã, CONASSE, será instalado no prazo de 180 dias a contar da publicação desta emenda constitucional, devendo a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até 30 dias antes do termo final. Artigo 8º. O Congresso Nacional instalará imediatamente após a publicação desta emenda constitucional comissão especial mista destinada a elaborar em 180 dias os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada. Artigo 9º. Ficam revogados os artigos 42, parágrafo 3º, 4º, 5º do artigo 125 e o inciso 7 do artigo 129 da Constituição Federal, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 10. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Em face ao exposto, presidente, pedimos que seja esse parecer, tenha a colaboração dos pares para que nós possamos transformá-lo com a sua aquiescência desta comissão em, de fato, num projeto de emenda constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado, Vinícius Carvalho. Deixando bem claro o seguinte, o relatório é uma coisa, a emenda constitucional é outra. Então, a emenda constitucional vai precisar pegar o apoiamento de 171 senhoras e senhores deputados para começar a tramitar. E o relatório final vai ser encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados para análise e tem que fazer algumas retificações na emenda constitucional com relação ao inquérito policial militar, que tem que ser, já que a polícia está sendo unificada, então tem que tirar essa parte da Constituição, revogar toda essa parte que, com relação à Justiça Militar, à Polícia Militar Investigativa, que é a parte da Polícia Militar que faz o IPM, Inquérito Policial Militar. E a Justiça Militar Federal continua, tendo visto as Forças Armadas. É isso, isso que eu entendi. E parabéns pelo relatório, parabéns a todos que participaram disso. O trabalho foi árduo, Vossa Excelência viajou muito, então deu muito de si, da família ficou em prol sacrificada, mas tudo em prol da cidadania brasileira. E quem vai ganhar com isso não é ninguém, né? Nem a militar, nem a civil. Quem vai ganhar com isso vai ser a população, que vai ter um trabalho de qualidade e sem interferências ou sem corporativismo, vamos dizer assim, que defende uma ou defende outra. Corporativismo nunca foi muito bom, em hipótese alguma, principalmente na área de segurança pública. Corporativismo não ajuda ninguém. E, desde já, convoco reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 4. Dia 4 é hoje. Dia 11, às 14 horas, para a votação final do relatório e deliberação e finalização da Comissão de Unificação das Polícias Civil e Militar. Muito obrigado a todos que compareceram. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião ordinária para o dia 11, às 14 horas, conforme a pauta a ser divulgada, e plenário também. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.